Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. É o Madhya Lila 19, o Senhor Chaitanya instrui Srila Rupa Goswami, o verso 187 que estamos lendo, o longo significado de Srila Prabhupada por etapa. Então, paramos na entrada da explicação de Bhakti, Madhura Bhaktirasa, e vamos continuar. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shunijadi Vashandi Javana Sihamaha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita se torna imediatamente grande devoto. Haribo. Então, verso 187. Hasya adbhuta vira karuna rodra bibhatsabhaya panchavidha bhakti guna shaptarasahaya. Em acréscimo às 5 doçuras diretas, existem 7 doçuras indiretas conhecidas como riso, espanto, cavalheirismo, compaixão, ira, desastre e medo. Então vamos continuar com o significado dado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O Bhakti-rasamrita Sindhu 3.5.1 descreve Madhura Bhakti-rasa da seguinte maneira: Atmochitairi vibhavadyai pustin nita satanridi madhura kyo bhave bhaktir asoso madhurarati. Se de acordo com o nosso próprio desenvolvimento natural na consciência de Krishna, nossa atração volta-se no íntimo para o amor conjugal, isto chama-se apego com amor conjugal ou madhurarasa. De modo semelhante, Hasya adbhuta vira karuna rodra bhahya e bibhatsa, as 7 doçuras indiretas, são explicadas no Bhakti-rasamrita Sindhu. Explica-se a Hasya Bhakti-rasa, devoção em risos, como segue Bhakti-rasamrita Sindhu 4.1.6. Vakshyamanai vibhavadyai pushtin hasarati gata hasya bhaktiraso nama buddhaire shanigadyate. Quando através do serviço devocional um apego risonho a Krishna desenvolve-se, acadêmicos eruditos chamam-no de Hasya Bhakti-rasa. De modo semelhante, o Bhakti-rasamrita Sindhu 4.2.1 descreve Adbhuta rasa. Atmochitaire vibhavadyai swadhyatvam bhakta chetasi savishmayaratir nitat bhuto bhaktiraso bhave.
Quando nosso apego geral fixa-se em espanto, é chamado de Adbhuta Bhakti Rasa. Escreve-se Vira Bhakti Rasa, no Bhakti Rasamrita Sindhu 431, como segue. Saivotsaharachistai Vibhavajair Nijochita Aniyamana Swadhyatvan Virabhakti-raso bhave Jyudadanadaya dharmais Chaturdha vira uchyate. Quando no coração do devoto o apego a Krishna mistura-se com a tendência belicosa, a tendência caritativa ou a tendência misericordiosa, tal devoção chama-se Vira Bhakti Rasa. Descreve-se Karuna Bhakti Rasa como segue. Bhakti Rasamrita Sindhu 441. Atmochitair vibhavajair nitapustin satam ridi bhavichokaratir bhakti rasohi karuna bidha. O fenômeno de nossa atitude devocional e nosso apego a Krishna se misturarem com lamentação, chama-se Karuna Bhakti Rasa. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Quantos detalhes, né, de Bhakti. Srimad Bhagavatam, canto 10º, aliás, capítulo 8, verso 50. O Senhor Krishna mostra a forma universal. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Astuiti yukta sabhagavam, asti yukta sabhagavam, vrajedrono mahayasha, vrajedrono mahayasha, jagyenanda iti kyato, jagyenanda iti kyato, Yashoda Sadhara Bhavat, Yashoda Sadhara Bhavat. Astu iti yukta sabhagavam, Vrajedrono mahayasha, Jagyenanda iti kyato, Yashoda Sabhadhara Bhavat. Tradução, vamos repetir, por favor. Quando Brahma disse, sim, que assim ou seja, sim, que assim ou seja, o afortunadíssimo Drona, que era igual a Bhagavan, apareceu em Vrajapura, Vrindavana,
como o famosíssimo Nanda Maharaja. Como o famosíssimo Nanda Maharaja. E sua esposa Dhara, apareceu como mãe Yashoda, Repetindo, quando Brahma disse, sim, que assim ou seja, o afortunadíssimo Drona, que era igual a Bhagavan, apareceu em Vrajapura, Vrindavana, como o famosíssimo Nanda Maharaja. E sua esposa, Dhara, apareceu como mãe Yashoda. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Porque sempre que aparece nesta terra, Krishna age como se precisasse de um pai e de uma mãe. Drona e Dhara, seus pais e mãe eternos, apareceram na terra antes de Krishna como Nanda Maharaja e Yashoda. Em contraste com Sutapa e Prishnigarbha, eles não se submeteram a rigorosas penitências e austeridades para conseguirem tornar-se o pai e a mãe de Krishna. Esta é a diferença entre o Nitya Siddha e o Sadhana Siddha. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitam jena bhutale swayam rupakadatmahyam dadati swapadantika. Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha, Gopika Canta, Radha, Canta Namostute. Astuiti Yukta Sabhagavam Vrajedrono Mahadhyasha Jagye Nanda Itikyato Yashoda Sadhara Bhava. Quando Brahma disse sim, que assim ou seja, o afortunadíssimo Drona, que era igual a Bhagavan, apareceu em Vrajapura, Vrindavana, como o famosíssimo Nanda Maharaja. E sua esposa Dhara apareceu como mãe Yashoda. Às vezes a gente pensa que o mundo espiritual é assim, sem relacionamentos, sem conexão, como nós achamos que aqui no mundo material é tudo perfeito, tem marido e mulher, tem esposa e filho, tem pai e filho, tem pai e filha, isso aqui. Mas esses relacionamentos, eles só existem aqui nesse mundo material porque eles são naturais do mundo espiritual na sua essência. Originalmente, tudo isso existe no mundo espiritual, gente. Tudo. Tudo isso existe no mundo espiritual. Só que é absoluto, é espiritual, é transcendental, é diferente daqui, que é uma ilusão, é temporário, é passageiro. E esses relacionamentos no mundo espiritual são eternos com Krishna. E a maior prova disso é que aqui estamos ouvindo como Krishna. Já abordamos esse assunto e vamos comentar de novo. Num determinado momento,
Por isso que essa devoção em Vatsalya Rasa é tão poderosa. Num determinado momento, fica parecendo que Krishna precisa de um pai e de uma mãe. Mas claro que não. E se Krishna precisa de um pai e de uma mãe, logo, seu pai e sua mãe são superiores a eles, mas ninguém é superior a Krishna. E não pode ser, senão ele não é a verdade absoluta, suprema, última. Então, no Bhagavad Gita 4.9, nós ouvimos essa explicação, por isso que nós temos que entender. Jama karma chame divyam evandyo veti tattvata chaktvadeham punarjama naitiman et sojuna. Para nós estarmos preparados para quando deixarmos esses presentes corpos, não voltarmos mais a nascer nesse mundo, nós temos que ter entendido todas essas complexidades das atividades transcendentais de Krishna, do aparecimento dele nesse mundo. E aqui estamos ouvindo um detalhe muito importante, porque parece contraditório. Então Krishna é inferior a seus pais e suas mães? Isso é seu pai e sua mãe? Impossível, ele nunca pode ser. Então o que acontece? Qual que é o entendimento da atividade transcendental de Krishna, do passatempo transcendental de Krishna ao aparecer nesse mundo? O entendimento é dado pelas escrituras, pelos acharyas. Nós estamos ouvindo aqui o que ocorreu com o Senhor Brahma, sendo explicado tanto por Shukadeva Goswami e Parikshit Maharaja, quanto para Srila Prabhupada, para todos nós, com detalhe no significado. Essas Nityasiddhas, que são almas eternamente associadas de Krishna, que nunca se separam dele, elas têm esse conhecimento sempre pleno, sempre. Porque essas almas liberadas estão sempre absortas nessa plataforma do amor transcendental, no relacionamento amoroso com Krishna. Então, Nityasiddha Krishna Prema Shadyakabunaya. E nós temos que aprender com eles, ouvindo deles aqui, para nós entendermos a pessoa suprema, para nós resgatarmos também o nosso amor adormecido no coração, que agora está coberto pela ilusão, pelos desejos materiais, pela identificação corpórea. Essa é a essência de tudo. Então, eles falam porque eles sabem o que estão falando, porque eles estão sempre absortos nessa plataforma, porque não são almas que alcançam essa relação amorosa com Krishna, mas eles têm essa relação amorosa com Krishna. Agora, qualquer alma condicionada, Shravanadi Shuddhachiti Karayudaya, ao ouvir dessas almas que são associadas eternas de Krishna, ela também chega nesse nível, ou seja, através de Sadhanasiddha, ela se torna também ela alcança a plataforma das Nityasiddhas. Isso é muito importante a gente entender. Ao ouvirmos essas instruções das fontes corretas, da maneira correta, ao acreditarmos nessa instrução, como Krishna falou no Bhagavad Gita, se nós não acreditarmos, se nós não tivermos fé, nós não vamos decolar no resgate do nosso amor puro por Krishna, nós não vamos jamais deixar de ser sadhanasiddhas, como ainda que devotos, mas devotos nityabadas, almas condicionadas. Nós temos que alcançar a plataforma da alma liberada, Nityasiddha. E o caminho é esse, entender e se dedicar. Mas só se dedica no caminho da perfeição quem realmente tem muita fé nas instruções das Escrituras, as instruções de Krishna, através das Escrituras, e nas explicações dos acharyas de como trilhar esse caminho. Então, por isso que temos que ser shradis e não ashradis. Porque o Bhagavad Gita
deixou claro, quem não acredita assim é o 9.3, Ashadadana Purusha Dharma Sasya Parantapa. Porque não acredita que tem um processo que faz com que esse amor adormecido por Krishna se estabeleça e floresça no coração. A alma Nitya Bada, que é sadhanasida, não trilha esse caminho. Ao não trilhar esse caminho, a própria Mani Vartante Mrityu Sansara Vartmani, ela não sai nunca da roda do Sansara, embora às vezes nasça como devoto, continue no caminho da devoção, mas continua como um sadhanasida. Como a Nitya Bada ainda, porque não se liberou, porque não teve fé suficiente para alcançar a meta última, o resultado último. Agora, quando essa dedicação é plena de fé, tanto é que alguém acredita tanto que se dedica ao Dharma Sasya Parantapa, ao caminho que libera a ocupação eterna da alma, que é o Dharma Sasya Parantapa, em última instância, é o Sanatana Dharma. Quando ela não mescla isso com dharmas materiais e vai fundo no Sanatana Dharma, que é a ocupação eterna da alma, se ela se dedicar plenamente, ela vai compreender perfeitamente a pessoa suprema, que é uma compreensão que só as Nityasidas têm, as almas liberadas, não as Nityabadas. Mas assim a Nityabada se torna uma Nityasida, mas através do processo de sadhanasida. E Krishna é tão perfeito, é tão assim, meticuloso, ele mostra de maneira tão clara, que ele está fazendo questão de mostrar que, olha, ninguém pode ser superior a mim. E não é. E não é. Né? Eu já falei, Krishna, através da explicação da sílaba 1, de acordo com os Goswamis, Krishna é Sarvalokai Kanayaka. Ele é sempre o superior, ele é sempre o líder, ele é sempre o principal. Ninguém vai ser igual a ele. Logo, nem sua mãe, nem seu pai podem ser superiores a ele. Então, o que Krishna faz? Drona e Dhara. Nanda Maharaj e Mãe Yashoda são expansões de Krishna. É o próprio Krishna que se expande como sua mãe, é o próprio Krishna que se expande como seu pai. O próprio Krishna. Então, Dhara e Drona são o próprio Krishna. O próprio Krishna. Agora, o exemplo que eles dão, e é o exemplo que Krishna está dando ao se expandir como seu próprio pai e sua própria mãe, é o exemplo do caminho do serviço devocional puro, que é o caminho que libera. Se isso não fosse verdade, não existiria a necessidade de Srila Prabhupada citar aqui. Em contraste com Sutapa e Prishnigarbha, eles não se submeteram a rigorosas penitências e austeridades para conseguirem tornar-se o pai e a mãe de Krishna. Vasudeva e Devaki. Sutapa e Prishnigarbha. Né? Kashyapa Muni e Aditi. Aí eles estão dando o exemplo de como alguém alcança essa perfeição trilhando os passos das Nityasidas, trilhando os passos Satovrite, seguindo os passos de Drona e Dhara, que são o próprio Krishna, como Nanda Maharaja e Mãe Yashoda, os pais de Krishna. Aí está o porquê que nós temos que sempre trilhar os passos das almas liberadas. Então essas almas liberadas, elas não precisam fazer austeridade e penitência para resgatar o seu amor puro por Krishna. Elas já têm. Porque elas são Nityasidas. Mas os sadhanasidas, eles podem também um dia chegar nessa plataforma, que é o caso de todos nós, através de
penitências e austeridades, através de atividades piedosas, através da perfeição do serviço devocional puro. E ninguém vai executar serviço devocional plenamente, puramente, sem muito sacrifício, sem muita renúncia, sem muita austeridade, porque não existe outra possibilidade, outro caminho para sadhana siddha, a não ser isso. Sadhana já quer dizer isso. Alcançar a perfeição através de regras e regulações. Então, muito interessante isso e muito direto. Muito direto, muito contundente. Em contraste com Sutapa e Prishnigarbha, eles não se submeteram a rigorosas penitências e austeridades para conseguirem tornar-se o pai e a mãe de Krishna. Por quê? Porque eles são o próprio Krishna, eles são Nityasiddhas. Eles são a expansão do próprio Krishna. Então esse é um segredo muito profundo, muito esotérico, místico, de bhakti, que nós devemos entender. Que tem que ficar muito claro para nós. Muito claro. Porque sem essa compreensão, nós vamos fazer uma grande confusão. Uma grande confusão. Vamos ficar assim, confusos. Confusos. Porque vamos pensar como alguém que é desinformado e não tem realização nenhuma. O que é alguém que é desinformado sobre as atividades transcendentais de Krishna, nunca ouviu uma Nityasiddha, uma alma liberada, não trilha esse caminho, não faz penitências e austeridades para limpar a inteligência, a mente, o coração, para poder entender e purificar os sentidos e assim ter realização verdadeira de Krishna? Vamos pensar que nem eles. Eles falam, como esse negócio Deus, mas Deus nasce? Como esse negócio Deus, mas Deus precisa de ter pai, de ter mãe? A tinta beda, não precisa, mas precisa. Simultaneamente iguais e diferentes. Porque eles são pais e mães de Krishna, aparentemente controlam Krishna, mas eles estão dando o exemplo do controle por amor. Porque eles são o próprio Krishna expandido, fazendo o papel de pai e mãe dele próprio. Isso é muito profundo. Agora, nós sabemos que somos eternamente partes fragmentárias da Suprema Personalidade de Deus. De alguma forma também somos expansões de Krishna, mas não somos Vishnu Tattvas, somos Diva Tattvas. Somos eternamente almas individuais. Iguais a Deus, sim, mas só em essência, em qualidade. Também Sati, também Chit, também Ananda. Também plenos de eternidade, nunca vamos morrer. Também plenos de consciência, Chit, precisamos resgatar essa consciência pura. E também plenos de bem-aventurança, Ananda, precisamos resgatar essa felicidade transcendental e não essa Maya Sukha, esse prazer material temporário que acaba em frustração, que a gente desfruta quando tenta desfrutar quando está identificado com o corpo, quando está na plataforma do falso eu, do ego, falso ego. Temos que transcender tudo isso e resgatar a nossa posição constitucional de almas, energias devocionais de Krishna, literalmente. Alcançar essa posição propriamente dita, que é a tônica da nossa existência no mundo espiritual. Aí, se um dia chegarmos aí, através do processo de sadhana, vamos sair da plataforma de sadhana siddhas e entrar para a plataforma também de Nityasiddhas. E aí, se um belo dia tivermos que voltar a entrar dentro do Ekapad Vibhuta, do universo cósmico material, aí vamos entrar
como Nityasiddhas, não como Nityabadas. Só vamos voltar aqui para executar alguma missão por desejo de Krishna. Alguma atividade que é ordem de Krishna. Dá para entender isso? Precisamos entender isso. Senão não estamos entendendo nada. E qual é o suprassumo nesse mundo material das atividades das almas liberadas? Goloka Vrindavana. As atividades, as ações das almas liberadas. Que nós estamos agora aqui na plataforma de Vatsalya, então vamos nos ater a ela. Mas existem as 5 chances de recuperarmos nossa bhava original através do seguir constante do exemplo dos habitantes de Vrindavana, quer seja em Shantarasa, quer seja em Dasyarasa, quer seja em Sakyarasa, quer seja em Vatsalyarasa, ou quer seja mesmo em Madhurarasa. Estamos entendendo isso, ouvindo o Sri Chaitanya Charitamrita e Srila Prabhupada citando o tempo todo o Bhakti Rasamrita Sindhu, onde Srila Rupa Goswami explica isso detalhadamente, porque ele aprendeu com o próprio Sr. Chaitanya. Foi o Sr. Chaitanya que instruiu Srila Sanatana Goswami, Srila Rupa Goswami. Então é assim que funciona, gente. É assim que funciona. É assim que vamos sair um dia, se formos determinados, da plataforma de Sadhana Bhaktis, né, para a plataforma de Nityasiddhas. Quando, através de sadhana, alcançarmos Krishna Prema, Bhakti, amor puro por Krishna. É um longo caminho, é difícil, mas essa é a meta e nenhuma outra. Não temos nenhuma outra meta. Nenhuma outra meta, nenhuma outra maneira, nenhum outro caminho. Bhakti-amana abhijanati javanjasu jasmitatvatah. Esse é só Bhakti nos propicia essa chance de voltarmos à nossa plataforma liberada como Nityasiddhas. Só Bhakti. Só Bhakti. Nem Jnana Yoga. O que dizer de Jnana Yoga? O que dizer de atividades materiais piedosas só? Karma Kanda. Nem Karma Kanda, nem Jnana Kanda, nem Jnana Yoga, que é o Upasana Kanda. Só Bhakti Kanda. Só o caminho de Bhakti libera de vez e dá para nós essa oportunidade de tornarmos-nos Nityasiddhas e deixarmos de ser Nityabadas. Tornarmos-nos almas eternamente liberadas e não almas quase que eternamente condicionadas, porque não escapam nunca da roda do Sansara. Mas o exemplo é esse. Assim como estamos vendo ali que todos os pastores de vacas, as pastoras de vacas, elas, devido ao exemplo de Nanda Maharaj e Mãe Yashoda, eles tinham Krishna como filho deles. Isso é Vatsalya Rasa. Então, se trilharmos esse caminho, se for o caso da nossa raça eterna com Krishna ser de Vatsalya Rasa, vamos ter a chance de um dia, se alcançarmos a perfeição em Bhakti Yoga, o caminho de karma, de Bhakti Kanda, aparecer em algum lugar onde Krishna está executando atividades transcendentais, assim também, nesse humor de sentimento de Krishna como filho deles, filho nosso. É assim. Esse é o poder de Bhakti e esse é o caminho mais elevado que existe. Né? Então, nós vamos ver que isso é tão verdade que muitas vezes o vaqueiro, por exemplo, ele ficava bravo quando dava um flagrante em Krishna roubando a manteiga dele.
né, no depósito dele, não só de Mãe Yashoda, mesmo das gopis mais velhas, mesmo dos gopas, dos pastores. Aparentemente eles ficavam assim agitados com isso, nervosos, mas na verdade, isso era uma relação amorosa. Isso é sintoma de êxtase. Eles estavam assim jubilantes, eles estavam completamente absortos nessa relação paternal com a criança transcendental Krishna. Esse segredo é muito secreto. Isso deve ser entendido, porque é isso que fala que quem entende o meu aparecimento, as minhas atividades nesse mundo, Arjuna, ao deixar esse presente corpo, não volta mais a nascer nesse mundo, senão que alcança a minha morada eterna. É isso. Esse é o significado último de tudo isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito obrigado a todos. Padim, Padmanabha está aí vendo, o Shiraja, o nosso... Não vai mais aparecer para cuidar